Daniel da ABA vai nos ajudar e já peço para vocês também convidarem a todos para a nossa webinar, para essa participação histórica da ABA nesse momento, que a gente possa discutir de forma ampla, aberta, democrática e transparente todos os aspectos. Esse é um ensaio muito positivo do que a ABA vai fazer e outros virão, outros temas específicos, de forma muito correlata, muito dinâmica e direta. Nós vamos começar a nossa discussão e apresentação. Já temos aqui na sala os nossos palestrantes. Mais uma vez, agradeço a presença de todos que estão participando. As perguntas, os questionamentos, as sugestões podem ser enviadas no bate-papo online, que está sendo coordenado pela técnica da ABA, lá direto de Brasília, juntamente com os e-mails que vão ser disponibilizados dos palestrantes. Nós temos aqui já a nossa querida procuradora da Agenersa, da Agência Reguladora do Estado do Rio de Janeiro, a doutora Flavine Mendes, que vai também colaborar, estar conosco nessas discussões. Já temos aqui também o nosso professor doutor Alisson Melo, nosso assessor, professor lá da nossa querida ARCE, do estado do Ceará, da cidade de Fortaleza, e também a nossa presidente Maiara Bandeira de Lima, que é a presidente da AGEAC, lá no Acre, advogada, especialista, que também vai nos ajudar a discutir os temas diversos e oriundos agora em tempo de pandemia. Nessa discussão, nessa webinar, nós temos dois pilares importantes que vão ser discutidos. Na verdade, três, mas são pontos seja municipal, intermunicipal, estadual e federal. Vamos falar as faces dos princípios da supremacia do interesse público na sua relação do condicionamento dos direitos individuais, essa confusão de norma estadual com norma municipal, com norma federal, e a Constituição sendo esquecida nas suas competências legislativas, federativas prontas. Vamos falar também das considerações gerais sobre o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. O que essas normas, como vão ser afetadas, onde vão ser afetadas, a médio, longo, curto prazo, o que isso vai acontecer no serviço público, seja qualquer que seja. E também, para fechar essa sequência, vamos falar das consequências jurídicas em relação ao coronavírus na regulação dos serviços públicos. Com isso, já abro as perguntas para a doutora Flavine, para falar um pouco aí sobre esse momento peculiar na história que vivemos, ao qual o fundamento do direito administrativo permite medidas restritivas, cujos efeitos se tem tanta abrangência na ação regulatória, como esses efeitos estão comportando. Professora Flavine, por favor, fale um pouco sobre isso, que é importantíssimo nesse momento totalmente atípico para o mundo, principalmente para o Brasil, para os serviços e para a regulação. Seja bem-vinda. Flavine, por favor, você habilita o seu microfone, ele está desabilitado. Aí, obrigado. Boa tarde, meus amigos reguladores, estudantes, profissionais de modo geral. A pandemia do coronavírus, principal foco de atenção mundial, vem afetando de forma incontestável nossas rotinas e exigindo respostas excepcionais a todo instante, né? Em virtude de uma realidade assustadora, né? Que vem sendo propagada, que vem sendo discutida por meio de vários meios de comunicação. Apesar de estarmos inseridos
num contexto impregnado por muita insegurança no agora e no futuro, é na seara jurídica, né, que advém análise de respostas variadas, principalmente, né, a questão da legitimidade dos atos estatais. E por falar em legitimidade de um ato estatal, convém lembrar que o nosso Estado é configurado numa roupagem reguladora. O que significa dizer isso, né? Vou fazer uma breve recapitulação da história para vocês poderem entender, né, o início da minha abordagem e o que vai vir depois. Ao longo das 3 últimas décadas do século XX, houve importante reconfiguração no ambiente socioeconômico de muitas nações políticas, né? A partir daí, a gente inaugurou um novo estilo de governança do Estado. A interveniência direta na ordem econômica e social não mais se justificava adequada às exigências da pós-modernidade. A partir dos efeitos com isso, né, da abertura do mercado, o Estado passou a conviver com outros centros de poder, tanto interno quanto externo. A partir daí, a gente sofreu um esvaziamento, né, da centralidade estatal em detrimento e em proveito de novos agentes plurais, né? E com isso, o grande desafio do momento da pós-modernidade passou a ser atender às exigências do mercado global, né, sem perdermos de vista o atendimento aos anseios da coletividade dentro dos ideais de ordem, justiça e paz social. O que eu quero dizer com isso, né? Nesse momento de pandemia, o Estado regulador, né, numa ótica coparticipativa, o que ele vem fazendo? Ele vem editando medidas restritivas em solidariedade ativa dentro dos ideais de justiça, paz, né, e anseio social, né, numa tendência de regulamentar, de participar munido desse ambiente em atendimento às exigências dos nossos governantes, né, nessa seara. E o que justifica isso, né? Da onde que vem o princípio, né, o princípio macro, o princípio legitimador disso tudo, gente? É o princípio da segurança jurídica, né? É o princípio da supremacia do interesse público combinado com a segurança jurídica. Esse princípio maior, ele está bem vivo ao alcance dos nossos olhos e posso dizer que ele é a bússola do ordenamento jurídico, ele é o limite, critério e ação da atividade administrativa, né? A ideia dele maior é a ideia do bem comum e atendimento aos anseios da dignidade da pessoa humana. Dentro dessa visão da pós-modernidade, ele não minimiza os anseios plurais, pelo contrário, cada agente no processo administrativo plural, né, formado do ato, participa com uma dada visão do bem comum, né? E essas restrições, assim, a maior parte delas encontra amparo, né, no princípio da supremacia. Na segunda rodada, eu vou falar com vocês sobre a questão da constitucionalidade e os atos das agências dentro dessa primeira vertente que eu trouxe para vocês. Vamos ficar com a ideia principiológica nesse momento, que é importante. Muito obrigado, doutora Flavine, sempre direta e muito precisa ao ponto. E já muito numa dinâmica, já passo esse questionamento ao professor Alisson. Alisson, qual deveria ser o papel das agências reguladoras nessa primeira fase da pandemia, essa fase de confusão, todo mundo querendo aparecer e ninguém tem essa visão regulatória da segurança jurídica do serviço implementado, no que pode ocasionar no futuro, nesse atrapalhamento que tem efetivamente. Qual é o papel da agência agora? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Queria aqui saudar aqui o doutor Fábio Alho, a Flavine e a Maiara aqui pela essa oportunidade de conversar. Queria fazer aqui uma lembrança à nossa Câmara Técnica Jurídica da ABAR, que oportunizou, né, esse evento. Bom, gente, é um prazer estar aqui falando do segundo estado, né, o terceiro estado que está com a pior situação de coronavírus aqui no estado do Ceará, né, e num dos bairros que tem o maior índice de incidência de casos aqui da capital. Bom, Fábio, como todos sabem, né, eu também vou tentar ser breve para a gente poder caminhar aqui nas discussões e, de repente,
colher aqui dos ouvintes que estão nos assistindo aqui outras perguntas, né? É importante lembrar da pirâmide da regulação, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu quero falar duas coisas que eu considero que são importantes no papel da agência. Uma é essa figura de pirâmide, né? Que a agência reguladora ela tem que tentar se colocar de forma equidistante entre o governo, e o prestador e o usuário. E nesse período, nessa situação de crise, você vai ter uma situação muito sui generis e muito diferenciada no que tange a esse triângulo, né? Você vai ter um governo, né? Um governo central que vai estar estabelecendo decretos, vai estar estabelecendo medidas bem rigorosas de restrição, quando não, e aí falo aqui pelo Estado do Ceará, quando não de alívio para o usuário, né? E aí não é com fins políticos, né? Não é com fins políticos eleitorais, mas sim com uma finalidade claramente de proteção da saúde, né? Eu acho que os governos estão tentando salvar vidas, né? Eu acho que é esse o verdadeiro propósito de toda a atuação do governo. E na outra ponta, né? Na última ponta, você vai ter o prestador que está assim, né, sem saber o que fazer, né? Está num período de insegurança. É uma insegurança para o prestador de serviço e é uma insegurança também para o usuário que não sabe se tem condição de pagar, se vai ter condição de custear, vai ter dinheiro para pagar a conta de luz, a conta de água, ou transporte, se eventualmente sair de casa para consumir transporte e o gás que ele está usando ali no dia a dia dele. Então, a agência reguladora, né, ela deve servir como um fiel da balança nesse equilíbrio para tentar traduzir, para tentar chegar junto dessas duas pontas, que é o prestador e o usuário, e trazer segurança jurídica para eles. E parece que esse seria um papel fundamental da agência reguladora. Um segundo momento, né, uma segunda teoria, e essa teoria eu defendo muito lá na minha instituição, no meu setor, né, eu trabalho na Procuradoria Jurídica, e aí eu acabo sendo um pouco vanguardista, né, que a agência reguladora ela tem na construção que ela foi feita nos anos 90 aqui no Brasil, ela foi pensada para ser a ponta de lança do executivo. Olha, o governo não tem condição de tomar uma decisão aqui agora, e então a agência ela vai ter que ir lá na frente antes de vir a legislação, antes de vir, né, a atuação dos poderes tradicionais para atender a população. O que nós estamos vivendo, o que nós estamos vendo hoje, é uma situação curiosa, é uma situação na qual os governos eles estão sendo muito proativos, né? O governo central está sendo muito incisivo, estabelecendo uma medida emergente mesmo ao arrepio questionável, né? Um arrepio da Constituição, das constituições federal e das estaduais, em cada um das suas agências, né? Dispositivos que você se questiona se realmente há um atendimento, a um cumprimento das regras constitucionais, medidas que são de uma restrição altamente questionável, né? Uma restrição que alguns pontos você se pergunta, será que pode fechar o comércio? Será que pode fechar fronteira? Né? Há discussões nesse sentido. E a agência reguladora, a percepção que se tem é que ela precisa, né, e qual é o papel dela, ela chegar junto do governo central, para, em coordenação com a atuação do governo central, adotar medidas, né, normativas, adotar medidas, né, dar uma manifestação imediata para regulado e para os usuários, para passar segurança jurídica e não ficar à espera de uma atuação do governo central, né, ou preferencialmente uma atuação que seja coordenada com o governo central para poder aumentar a efetividade dessa primeira fase, que eu queria falar justamente, né, um ponto interessante, que essa primeira fase é a fase de emergência. Né? Nós fomos pegos de surpresa com essa crise, tudo bem que a gente já vinha recebendo notícias, mas agora o negócio ficou sério. Aqui no estado do Ceará, os leitos agora estão todos ocupados, a gente já está chegando no limite da curva, né, do atendimento do nosso sistema de saúde aqui no estado. Essa primeira fase é uma fase ainda de surpresa, né? A gente vai ter ainda uma segunda fase, que é uma fase de adaptação, né? De uma fase nós vamos ter que conviver com esse vírus, né? Mas nessa primeira fase de emergência, o regulado e o usuário eles estão se sentindo desamparados no sentido de faltar-lhes uma segurança jurídica
faltar-lhes um apoio, e aí é o ponto em que a agência reguladora tem que chegar, traduzir a manifestação, traduzir a posição dos governos centrais do ponto de vista dos contratos, do ponto de vista das relações jurídicas do prestador de serviços e do usuário de serviços. Professor Fábio, eu vou parar por aqui para a gente poder dar um encaminhamento nos nossos debates. Professor Alisson, muito obrigado, foi muito bem pontuado também. Mais uma vez, eu deixo aqui qualquer questionamento dos participantes, nós estamos batendo recorde aqui, já temos mais de 130 participantes, é um primeiro ensaio da ABA nesse modelo, que já está sendo um sucesso, pela participação de todos os amigos reguladores, dos escritórios jurídicos. É uma iniciativa da CTG, da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, presidida pela Genersa, na Secretaria Executiva da doutora Flavínia. Está recebendo no bate-papo os questionamentos e no e-mail de cada um dos participantes. Nessa seara, eu já faço um questionamento à doutora Maiara. Isso diretamente vai afetar os contratos de concessão e o equilíbrio econômico-financeiro desses contratos. E aí, doutor, como é que vai ser isso? Quem é que vai pleitear isso? As concessionárias, o poder público já tem que aguardar isso, joga essa demanda para uma análise mais precisa da agência reguladora para fazer a triagem desse impacto econômico-financeiro dos contratos. É certo o não pagamento do serviço, deixando ainda um caos em estado de colapso o abastecimento de qualquer serviço. Então, é perigoso, isso afeta direto os contratos de concessão, principalmente aqueles revisados recentes, a revisar e no seu reajuste ordinário ou extraordinário. Como é que vai funcionar isso agora? Por favor, doutora. Boa tarde, doutor Fábio Alho. Eu queria dar boa tarde a todos os colegas que estão ouvindo, participando com a gente desse webinar, o primeiro da ABA. É uma grande satisfação estar com os senhores nessa tarde. Eu queria agradecer ao doutor Fernando Franco, presidente da ABA, pela oportunidade, ao Silvio Diniz, secretário executivo, doutor Fábio Alho, nosso moderador e presidente da AGEMAN, doutora Flavínia Mendes, procuradora-geral da Genersa e presidente da CTJ, doutor Alisson Mello, analista da regulação na ARCE, nosso colega, toda a equipe administrativa da ABA, que se empenhou para realizar esse primeiro webinar, presentes. De fato, o cenário atual que o Covid-19 nos dá é um cenário muito negativo. É inegável, né, que o mundo inteiro está resultando em grandes medidas, né, que pretendem conter essa crise, né, causada pelo contingenciamento restritivo que afeta toda a população. A gente sabe que agora, dia 20 de março, o Congresso Nacional ele formalizou o estado de calamidade pública no Brasil. Então, nós estamos vivendo uma situação de gravidade peculiar que nunca foi vivida antes. De fato, existem inúmeros decretos dos governadores, dos prefeitos, das agências reguladoras, tanto nacional, estadual, municipal, que vem tentando contribuir, né, para minimizar os efeitos, né, dessa pandemia no Brasil. É claro que não tem como a gente negar que toda essa situação está afetando de forma grave e de forma intensa e direta, né, os contratos e a prestação do serviço. Eu queria aproveitar e enumerar alguns impactos nos serviços prestados que faz com que a gente faça algumas reflexões, né, com relação às atitudes, aos atos das agências reguladoras, os atos do governo. Então, é bom a gente fazer essa reflexão. Primeiro impacto que eu enumero, Fábio, nesse momento, é o alarde e o pânico, que está elevando a sensação de insegurança, né, no nosso país. E esse pânico e esse alarde faz com que muitos atos, né, dos governos, dos municípios, venham a causar prejuízos ainda maiores com o que a gente já está vivendo, né? Então, esse alarde, esse pânico,
ele é um impacto muito negativo na prestação do serviço. A gente vai falar mais para frente dessa desproporcionalidade, dessa desarrazoabilidade que está ocorrendo em todo o cenário nacional. Por outro lado, a gente vê que existe uma ausência de material de proteção adequada para proteger contra o Covid-19. Essa ausência se dá no mundo inteiro, não só no Brasil, mas a gente vê que isso também causa prejuízo na prestação dos serviços, porque os prestadores de serviço não querem ser responsabilizados futuramente caso os empregados sejam contaminados com vírus nas dependências de trabalho. Então, a gente tem esse aspecto também trabalhista que é preciso levantar e refletir e analisar juridicamente essa situação que está ocorrendo. A gente tem também a recusa de certos funcionários a realizar serviço em loco. Nem todo serviço dá para ser feito home office. A gente sabe que muitos serviços técnicos importantes são feitos em loco, são feitos no campo, são feitos em campo. Então, a gente tem esse prejuízo que vem impactando os prestadores de serviço. O isolamento e a quarentena são situações que causam um déficit de profissionais. Quantos profissionais com 60 anos ou mais, que têm uma larga experiência no assunto, que são profissionais, vamos dizer, eficientes, comprometidos, com grande experiência, estão em isolamento, estão em quarentena. A gente vê isso no campo da saúde e isso se estende também para todo o setor. Então, existe um déficit de profissionais que prejudica a prestação do serviço em todas as áreas, das áreas dos serviços prestados, serviços regulares no nosso país. A gente vê consequência disso, a impossibilidade, a dificuldade de adquirir os insumos, a gente vê o fechamento do comércio, a suspensão da fabricação de certos produtos que são de inteira importância, para que a prestação do serviço seja efetivada. Então, todas as situações causam uma prejudicialidade na prestação do serviço. A suspensão e a redução do transporte aéreo e terrestre, em alguns estados e municípios até lockdown, bloqueio de municípios, isso está acontecendo no Brasil inteiro. Aqui no Acre nós temos municípios que ninguém entra, e se entrar, fica 7 dias em isolamento. Tudo está causando uma bola de neve, um efeito, um meteoro na cabeça dos prestadores de serviço. A gente vê com isso, a consequência disso tudo, o aumento do preço dos produtos, o elevado custo dos serviços, que vem aumentando cada vez mais esses prejuízos causados pelos prestadores de serviço. Nós vimos há pouco tempo que a ANEEL suspendeu o corte de fornecimento de energia dos consumidores e atividades essenciais, como hospitais, distribuição de água, tudo para enfrentar a pandemia, Mas a gente sabe que isso tem os riscos também, que é o risco da inadimplência, porque as pessoas, a grande maioria, não vai pagar luz, vai comprar comida. A gente sabe que a gente está vivendo um momento muito crítico, que o país inteiro vem vivendo. Na semana passada, nós tivemos o RegulaCast, onde o doutor Sandoval Feitosa explicou as ações da ANEEL, e aí fica o convite para os demais colegas que não viram ainda, ou as pessoas que não viram, vale a pena a gente ver mais detalhadamente essas ações da ANEEL, como também nós tivemos também o primeiro episódio do RegulaCast, com o doutor Paulo Salles, diretor, da presidente da DASA, tratando sobre a crise hídrica. Então, 2 entrevistas muito interessantes que a ABA disponibiliza para todos os ouvintes. Então, quem está presente e não ouviu ainda, eu aproveito já para fazer essa dica. Eu escutei através do Spotify. Então, todo esse cenário nebuloso, crítico, esse cenário negativo, com certeza vai inviabilizar o cumprimento das obrigações contratuais. A gente sabe que está existindo uma perda da funcionalidade dos contratos. Isso aumenta das dívidas. A gente vê já no âmbito comercial que a falência de muitas empresas já foi decretada. Então, a gente não sabe nem se atreve a imaginar o que vai acontecer futuramente. Nós estamos mais ou menos um mês
né, com essa crise instalada no Brasil, aí a gente vê vários atos de várias agências buscando, cada qual na sua realidade, na sua área, que é muito específica, né, buscando soluções. Por certo, por mais que a administração pública, as agências reguladoras e as concessionárias se esforcem para minimizar esses impactos, eles são, nesse primeiro momento, incontornáveis, a meu ver. Né? São impactos negativos que serão suportados pelo prestador de serviço. A gente vê aqui no Acre, eu vou dar o exemplo, né? As empresas de ônibus estão transportando 50% das linhas e 50% da capacidade. Elas estão estranguladas. Né? Então, o que precisa ser feito? Nós, como reguladores, a agência reguladora, o que precisa ser feito? No meu ver, a regulação ela vai se fortalecer nesse cenário. As agências reguladoras deverão conduzir essa mesa redonda do diálogo. Quem deve conduzir toda a busca de soluções para a gente passar por essa crise de uma forma minimizando o máximo possível que a gente possa fazer, são as agências reguladoras que têm essa responsabilidade, que têm esse papel fundamental na formulação de soluções, né, para minimizar essa queda de consumo, déficit de servidores, arrecadação, tudo que nós falamos lá atrás, né, essa crise instalada. Então, é o momento das agências reguladoras e a gente está vendo que não existe uma omissão. Muitas agências, e a grande maioria, estão agindo, não estão sendo omissas. Né? Então, esse é o momento da gente conduzir. O papel fundamental de condução nesse momento, meu ver, é de todas as agências reguladoras do país. Fábio? Muito bem colocado, presidente Maiara. É um reflexo do norte, da própria AGA, que é do estado do Acre, e é preocupante, como a senhora bem salientou. Quero ressaltar aqui a presença, chegamos quase a 150 participantes na nossa webinar, de alguns membros da diretoria da ABAC presentes, como o vice-presidente Centro-Oeste Jorge Werneck, o presidente do Conselho Fiscal Dalto, da Ares PCJ, e muitos outros amigos reguladores. É um grande prazer vê-los aqui. Uma pena que não posso cumprimentá-los, todos nós, mas a união da regulação, da associação, é importante nesse momento, estarmos unidos para debater esses assuntos. Isso vai ser uma constante que vem sendo levada, essa dinâmica, pelo presidente Fernando Franco, pela diretoria da ABAR, e isso é importante nesse momento. As agências reguladoras mostrarem nossa força, como a presidente Maiara comentou e explanou, falar que temos força, temos voz, não só as agências federais, mas as estaduais, as intermunicipais, as municipais, com poder de decisão, com poder de trazer soluções práticas para esse momento totalmente atípico que a regulação e os serviços vivem no Brasil. Já falando isso, passo novamente à professora doutora, procuradora da Genesa, lá no estado do Rio de Janeiro, doutora Flavine. Como é que as agências devem se comportar, doutora, com esse excesso normativo vindo bombardeios? O exemplo aqui no Amazonas, tem norma vindo da Assembleia Legislativa, oriunda da Assembleia Legislativa, que é competência do Executivo, que constitucionalmente é competência municipal, tem norma vindo do Executivo, que é uma competência federal. Então, é uma verdadeira salada de normativas. Como é que a senhora vê e pode explicar isso? Como é que a gente sai desse emaranhado normativo? São ações diretas de inconstitucionalidade, impetradas por quem? Pelas concessionárias, pelo poder concedente, pela agência reguladora, pelos usuários, através do Ministério Público, enfim. O que a senhora pode esclarecer nesse tema? Novamente, boa tarde a todos, para quem entrou agora. Vamos conversar um pouquinho, esse é um tema, é o mais acirrado de todos, né? E é o tema que vem polarizando a sociedade, os juristas de uma forma em geral. Em primeiro lugar, né, eu vou falar dos atos concretos, né, que algumas agências vêm editando,
e depois eu chego lá. As agências reguladoras, em atenção às medidas sociais e econômicas que vêm sendo editadas, né, e imbuídas do dever de solidariedade ativa, elas vêm atuando em correspondência às diretrizes dos poderes executivo e legislativo. Né? Eu vou citar alguns exemplos. A Genersa, né, a agência que eu trabalho, né, que eu exerço a função de procuradora-geral, em atenção aos decretos estaduais, o último, né, veio agora, que é o 47027 de 2020, a gente prorrogou até o dia 30 de abril o adiamento da realização de sessões e a suspensão dos prazos processuais. No entanto, sem perder de vista a essencialidade que é a marca do serviço público, né, o atendimento ao anseio dos usuários, a gente destinou um número específico para reclamação via WhatsApp e outros canais de atendimento que encontram no nosso site. Foi criada, a partir de ferramentas de inteligência artificial, um bot no WhatsApp para facilitar o recebimento de um grande número de reclamações, né? Essas informações são claras e de fácil acesso. Em relação à tarifa, já vi aqui que tem perguntas. A tarifa que se repute justa, né? A agência recentemente, mediante decisão monocrática, concedeu a implementação de reajuste pleiteado pela SEG a vigorar a partir de 1/5 de 2020. Esse reajuste, ele beneficia os consumidores via redução na tarifa, né? E para não perder de vista a legalidade dos nossos procedimentos internos, nós vamos homologar essa decisão em sessão regulatória, né? A ANTAQ, que é uma agência reguladora nacional de transportes aquaviários, seguindo a mesma lógica, né? Por óbvio, ela não passa por restrição de suspensão de prazos. Até o presente momento, não vi isso no plano federal. Ela vem deliberando, né? Ela vem agindo dentro da sua tomada decisória por meio do ambiente virtual, né? Inclusive, a resolução dela recente, a 7.648 de 2020, para quem quiser anotar, ela traz toda essa dinâmica do espaço virtual dentro das garantias constitucionais da ampla defesa contraditória, né, para que todos participem desse ambiente. É uma norma que passou por consulta pública, muito interessante. Então, é uma agência que vem trabalhando dentro da transparência, dentro dos procedimentos democráticos, nesse sentido. Um outro exemplo é a Agência Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais. Ela suspendeu o processo de reajuste ou revisão em trâmite, né? Ela deu isenção de tarifa de água e esgoto nas categorias, principalmente na tarifa social, né? Na verdade, é na categoria da tarifa social que ela vem trabalhando, e a suspensão de corte por inadimplência. É lógico que isso vai trazer um impacto, senhores, nos nossos contratos. A gente está num campo aqui, no direito à maximização do serviço, o usuário não pode ficar, né? Ele precisa receber o serviço adequado. É um ambiente de exceção, né? A gente está vivendo uma excepcionalidade do direito administrativo, uma ruptura até na legalidade em prol de uma razoabilidade, de uma tomada decisória justa, acessível, preponderando a dignidade da pessoa humana. Então, estou vendo aqui várias perguntas nesse sentido, né? Então, a gente está no espaço de ponderação, né? Seguindo, a Ares PCJ também editou comandos normativos nesse sentido que eu abordei, né? E ressaltando que todos os impactos financeiros serão avaliados a contento, né? O que acontece? Nesse ambiente das agências, as agências vêm zelando pela prestação de serviço adequado. É lógico, senhores, que a gente vai levar em conta as circunstâncias excepcionais e alheias ao controle da concessionária que afetem em menor ou maior grau, que venham afetar a qualidade do serviço público. O próprio contrato traz essas questões. A lei de concessão também traz esses dispositivos, né? Essas balizas, mas agora vem o cuidado mais do que importante, né? O momento é de ação, é de tomada decisória, porque a insegurança não é só no agora, como também no futuro. Mas é claro, gente, que é preciso muito cuidado com o princípio da segurança jurídica. A disparidade de entendimentos, a desarmonia federativa tem o poder corrosivo de enfraquecer a confiabilidade no sistema dos nossos investidores, principalmente, né? É preciso que todos compreendam que há uma estrutura constitucional que comanda e dirige o agir do Estado, que traz as competências materiais e legiferantes da tomada decisória, né? Não é campo de disputa política, não é campo de disputa ideológica. O tempo atual pede
conclama o agir dentro do olhar constitucional. E mais ainda, eu vou ilustrar um exemplo recente de disparidade de entendimento que surgiu, que foi parar no TJ, né? O TJ do Rio, em 7/4/2020, vocês podem ver que é bem recente, suspendeu a liminar que obrigava a Light a cumprir determinação da Lei Estadual 8769 de 2020. Essa lei é do Rio, tá? É uma lei que, entre outras medidas, proíbe cortes no fornecimento de energia de todos os clientes enquanto perdurar os efeitos da pandemia. No entendimento do tribunal, eles entenderam que cabe ao governo federal, por meio do órgão regulador, que é a ANEEL, legislar sobre o serviço de energia elétrica. Mais para frente, em 11/4/2020, o presidente do TJ suspendeu os cortes de energia por 90 dias no estado. Então, vocês estão vendo esse vai e vem de entendimentos, né? Essa questão dúbia e uma insegurança que tem nos atingido a todo momento, né? Uma insegurança no presente e no futuro. É preciso ação, é preciso uma união dos órgãos de controle no enfrentamento dessas questões que vão acirrar a insegurança para dentro da ambiência regulatória, vai trazer mais insegurança para dentro dos nossos contratos. Então, o tempo, mais do que, né? O tempo é do agir, do diálogo, da racionalidade. E vou lembrar mais, né? Se por um lado a dimensão econômica inimaginável da crise, né, vem acirrando essas questões, por outro lado, todos os contratos vão sofrer impactos, todos, né? E esse é um assunto que polariza até mesmo os nossos grandes juristas brasileiros, né? E só que a questão maior aí, né, o tempo atual pede, exige que a gente tenha um olhar a tempo nas alterações trazidas pela LINDB. A LINDB, em defesa de uma função finalística maior da administração pública, né, ela traz uma racionalidade. Que racionalidade é essa? É preciso que todos os gestores, né, diante dos obstáculos que venham a sentir, que venham a passar, diante dos obstáculos que impedem o agir administrativo, o seu dever de ofício, né, prestem atenção a esses contornos, né? E, principalmente, prestar atenção no contorno, o momento é sair do dilema, enfrentar o dilema, cumprir a letra da lei fria, né? No sentido de que, se a gente vier a cumprir a letra da lei fria nesse momento, a gente pode deixar perecer uma necessidade pública ou até mesmo um direito do nosso concessionário, né? Ou cumprir uma razoabilidade, ou editar um ato administrativo razoável, atendo-se aos fins sociais e legítimos, né, da ordem democrática, aos princípios maiores que comandam a juridicidade, né? Esse é o olhar, olhar que se exige, né, nesse momento de grande exceção que a gente está vivendo. E lógico, gente, se a gente tem uma lei uma lei que se presume constitucional, uma lei quando ela é sancionada por diversas questões aí munidas, né, que aí se ela é inconstitucional ou não, aí precisa de uma tomada decisória, precisa de uma ação de constitucionalidade. Até que isso aconteça, infelizmente, né, a gente tem que cumprir. Por isso que o momento é de união entre o Estado, entre os poderes, entre todos nós. E mais, todas as ações administrativas, todos os atos, eles precisam ser, ainda que a gente esteja vivendo nesse estado de exceção, nesse estado atípico do direito administrativo, na inserção das nossas normas, né? As ações deverão ser transparentes, motivadas tecnicamente, vocacionadas à proteção da dignidade da pessoa humana e mais, né? O interesse público, ainda que eu tenha falado da supremacia do interesse público como o princípio que legitima o agir do Estado, não tolera inoperâncias e não tolera excessos, né? Vamos nos unir, vamos bater lá nos órgãos de controle, vamos procurar o apoio, o estado do diálogo, como a ABAR sempre defendeu isso muito bem, um momento de parceria, união entre as agências, no enfrentamento de qualquer questão que se coloque atentatória, né, à regulação, ao equilíbrio dos nossos contratos. É isso aí. Muito obrigado, doutora Flavine. E já pegando essa seara e sendo dinâmico até para a gente poder escutar mais e poder absorver as informações que vocês brilhantemente vêm colocando, já passo esse questionamento ao mestre professor doutor Alisson em relação a esse time. Quando, quem é
as concessionárias vão poder pedir esse reajuste extraordinário? Agora, como vai ser isso? Porque é nítido hoje que há um desequilíbrio natural em virtude do estado pandêmico que a nação se encontra. E isso a gente tem que preservar também, fazendo o equilíbrio regulatório às concessionárias, justamente para o sistema não colapsar, a prestação ser contínua, ser eficiente, ser dinâmica. Mas isso agora é como se estivesse no circo rodando vários pratos com uma vareta, sem deixar cair nenhum deles, só que agora no estado mais calamitoso. Faço esse questionamento ao doutor Alisson, que ele possa também dar um norte, que time seria esse, desse pedido, desse extraordinário, se for o caso. E faço referência também aqui, não só a todos os reguladores, mas a presidência, a vice-presidência Sul, o amigo Adi Fátio e também da AGI, do Conselho Fiscal, Henri Spassel, do grande amigo. Por favor, professor Alisson. Doutor Fábio Alho, essa pergunta não só, né, é uma pergunta extremamente pertinente, como também alguns colegas já fizeram as perguntas aí no nosso bate-papo. Né? E aí, vamos supor que a companhia, né, a empresa, ela chega com pedido chega agora com pedido de reajuste ou de revisão extraordinária, né, que é a modalidade mais adequada. Ou como a doutora Maiara, né, a nossa presidente aí da AGEA, que falou, chega com suspender os processos que estão em tramitação. Né? É importante observar que nessa primeira fase, tá, da crise, ou seja, a fase do susto, né, nós estamos aqui no estado de calamidade, no estado de emergência, a gente ainda estamos enfrentando uma questão sanitária, né, vamos colocar assim, uma questão ainda de condições básicas de saúde para a grande maioria da população. É preciso ter uma certa sensibilidade, uma certa cordialidade, uma certa compreensão de todos os atores, né? Não só o governo está sendo compreensivo, e aí eu vou falar aqui do governo do Estado, que está fazendo declarações de que determinando que vai custear, que vai pagar subsidiar a tarifa dos baixa renda de água e de esgoto. Né? Ele está chegando com esse tipo de discurso e também aí que chega o ponto, né? As empresas, as concessionárias e as permissionárias, elas precisam agora observar um dos princípios mais importantes do serviço adequado, que é o da cortesia. Né? O princípio da cortesia, ele é muito vago, e essa vagueza da cortesia que está lá no parágrafo único, parágrafo 1º do artigo 6º da Lei de Concessões, ela abre um espaço para várias situações. Essa situação atual, eu acho que é uma situação que chama da empresa uma postura cortês com o usuário do serviço, ou seja, olha, garanta a continuidade do serviço. Nesse momento, o momento é um momento de crise. Não estou dizendo para perdoar a dívida de ninguém, não. Mas, assim, faça moratória da cobrança. Né? A pessoa não pagou. Adie, deixa para um outro momento. Né? A hora não é agora de você fazer cobrança financeira. E aí a gente volta para a questão do contrato de concessão, enfim, eu não vou falar de permissão não, que é um pouco mais complexo, mas o contrato de concessão, você vai ter cláusulas como, por exemplo, de investimentos, cláusula de recuperação do investimento que foi feito, despesas que a empresa vai ter que fazer em termos de investimento. É hora de dar uma parada. A empresa, eu acho que o papel da agência é chegar e dar um aviso para a empresa. Olha, não é hora de você ficar pensando em expansão de rede, não é hora de pensar em investimento agora, não. O próprio governo federal está com uma série de créditos extraordinários fazendo mudança de rubrica, tirando rubricas de investimento. Ou seja, olha, eu vou parar de investir um pouco no país, não é hora do país crescer, é hora de a gente tentar se segurar. Né? Eu acho que é um momento de segurar as pernas. Então, é um chamado dessas concessionárias, que elas não são puramente empresas que estão no setor privado, né? São empresas que têm um contrato público, né? Então a elas recai também um certo ônus de colaborar, de coparticipar na realização, aí, na garantia do serviço público. Dito isso, né,
E aí o ponto que eu chego é mais ou menos esse. Olha, a margem bruta, né, da empresa, a margem de lucro da empresa, ela precisa ser segurada agora. Eu acho que esse momento agora, na primeira fase, não é o momento para a empresa pensar em manter o contrato, a fórmula do contrato. Não é agora que a gente vai discutir a fórmula do contrato, não. A hora agora é a gente salvar as pessoas, garantir o mercado, né? Porque se você garante vidas, você vai garantir o mercado futuro. Tá? Então as empresas, elas precisam entender que a hora agora é a hora de ser solidária. Tá? E a Constituição e tudo mais. Eu faço uma interpretação da Constituição de 88, né, que ela dialoga a ordem econômica com a ordem social. Lá no final da Constituição, faz esse diálogo nesse sentido. Olha, é preciso que a ordem econômica, né, a intervenção do Estado na economia, e aí lê-se serviço público, lê-se concessionário, delegação de serviço público, que o propósito maior dela é garantir a ordem social, é garantir saúde para as pessoas. Se eu quero proteger a economia à custa da vida das pessoas, da saúde das pessoas, eu estou fazendo isso errado. Pelo menos é isso que a Constituição ela me coloca quando coloca princípios, né, princípios da ordem econômica e também coloca objetivos da ordem social. Então, o recado hoje, nessa primeira fase, uma fase de calamidade, uma fase de emergência, uma fase de hospital, as pessoas ainda estão lutando para poder ter uma estrutura de hospitalar que consiga atender essas pessoas. O momento agora é aguarde, né? Vamos adiar, vamos fazer a moratória, cobre o que der para cobrar, arrecade o que der para arrecadar. Não pense agora, a hora agora não é pensar no lucro da empresa, a hora agora é de realmente enxugar, né, tentar ser eficiente nesse ponto de vista. E aí o papel da agência reguladora é tentar passar uma mensagem mais ou menos de confiança para as empresas, tem que realmente ter uma normativa para as concessionárias, no sentido de que algumas medidas que elas podem adotar, se inspirar nas MPs que têm sido colocadas, algumas alternativas que poderiam ser utilizadas para as concessionárias, se inspirar nos decretos do executivo estadual, do executivo municipal, para chegar para a concessionária e dizer, olha, a gente não vai simplesmente não garantir o seu retorno do investimento. A gente vai só suspender agora temporariamente esse retorno, vamos segurar agora o retorno do investimento, vamos pagar só a despesa de custeio, só agora o gasto que é para poder a empresa estar funcionando. E amanhã a gente faz o reajuste, no momento que a gente estiver tranquilo, a gente faz a revisão, que a gente consegue mensurar, consegue calcular o prejuízo que teve no passado para recalcular isso aí no futuro. Ou o próprio governo, né, o governo que delega, ele pode assumir isso. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, nosso governador ele vem dando declarações de que vai bancar, e aí vai bancar a fundo perdido, ou seja, vai gerar prejuízo para o governo do estado, bancar o baixa renda, que não vai conseguir pagar, ele não vai priorizar o usuário de baixa renda. Quem conhece a realidade, né, quem acompanha, sabe que ele não prioriza o essencial. Né? O essencial, o que é essencial, que eu digo assim, saneamento básico de energia não é prioritário. Prioritário, como a Flavinha falou, é comida. Comida, ter telefonia, ter uma televisão para poder conversar com as pessoas, para poder acompanhar o que está acontecendo. Saneamento, energia, é um prioritário que está em segundo plano para eles. Então, nessa situação, para essas camadas, né, pelo menos o governador aqui do estado, ele deu uma mensagem muito clara, no sentido de que ele vai cobrir, vai tentar encontrar alguma forma de custear. Aí você também tem aí a MP, a medida provisória 950, né, que foi a última que saiu, já colocando aí uma 100% aí para a tarifa do baixa renda, né, pelo menos tentando colocar recursos para custear 100% do baixa renda até onde der. Né, pelo menos eles estão, a estimativa aí até 120 dias, né? Contado do começo de abril, julho, final de julho, né? A gente conseguir passar dessa fase de crise, essa fase de pandemia, essa primeira fase que é a fase de epidemia, de estado de calamidade. Então Fábio, só para sintetizar, né, a provocação, agora não é a hora. Né? Os processos que estiverem em tramitação nesse momento, ou os pedidos que forem feitos, eles devem ser segurados, até porque quando a empresa pede agora, ela não está calculando ainda o prejuízo que ela pode vir a ter na frente. Se eu calcular agora, pode acabar sendo pior o resultado. É melhor esperar passar essa fase para poder avaliar no momento agora o resultado negativo que a empresa teve no período agora atual, para poder projetar isso no resto do período do contrato, de repente fazer uma
do contrato, fazer uma revisão mesmo da fórmula para poder cobrir o prejuízo que teve nesse período agora no resto do período de vigência contratual e não simplesmente no resto do ano, até porque a gente não sabe por quanto tempo vai perdurar essa realidade. E, inclusive, cogitar, né, se não vai ser o caso, de repente fazer uma recontratação, né, uma nova debate com a empresa para rediscutir o equilíbrio do contrato a depender do cenário que nós vamos poder só vislumbrar depois. Hoje a gente só consegue olhar daqui a amanhã, daqui a 2 dias, daqui a uma semana, a gente não consegue ter uma precisão do como é que vai ser daqui a um mês. Há um mês atrás a gente achava que agora em abril já teria terminado essa fase. Não, chegamos em abril, não, agora é em maio. Aí quando a gente vai chegar em maio, vai ver, não, tem que ir até junho. Então é preciso que o regulador passe uma mensagem clara, pelo menos entenda do que é que vai ser feito e não ser assodado, né, ter uma postura imediatista e querer resolver um problema pontual sem olhar para a variabilidade, a mudança que nós vamos ter aqui nos próximos meses. Acho que o recado ficou dado. Devolvo aí, doutor Fábio, aí a sua palavra. Muito obrigado, professor doutor Alisson. Quero registrar aqui mais de 160 participantes na nossa primeira webinar e também registrar que é uma dinâmica nova que a ABAR vai estar realizando ao longo. A ideia é toda semana termos uma webinar, vários assuntos pertinentes vinculados à nossa Câmara Técnica, e isso é muito importante para a regulação, para as agências reguladoras, para nós como associação, esse fortalecimento dessas discussões. Isso é fundamental para a segurança jurídica de todos os serviços e contratos. Já pegando o gancho do professor Alisson, da medida provisória 950 do governo federal, que aí faz o abono de todas as contas da energia elétrica a baixa renda até 220 quilowatts, naturalmente é uma reação em cadeia, isso vai afetar os municípios na arrecadação da COSIP também, enfim, e isso vai gerar um desequilíbrio econômico-financeiro. Isso é real, como o doutor Alisson falou. Mas já passando esse questionamento levantado, explanado pelo doutor Alisson à presidente Maiara em relação a isso, de quem é essa legitimidade estatal, das concessionárias, elas podem pleitear isso? Que tempo elas podem pleitear isso? Com o Covid, é natural uma prorrogação, um raciocínio melhor, não abrir mão de receita agora ou lucro, poder pensar mais num contexto mais genérico e amplo da atual situação que vivemos no Brasil. Enfim, como é que a senhora vê isso, presidente? E como é que a gente pode tratar isso a médio e até a longo prazo, porque é uma necessidade de não colapsar o sistema mais uma vez. Por favor. Obrigada, Fábio. Excelente pergunta. É preciso, né, nesse primeiro momento, a gente fazer uma retrospectiva breve, né, e muito sucinta, sobre os atos estatais, né, sobre o regime jurídico que já existia antes dessa pandemia, né, dessa situação do Covid-19, e fazer uma explanação do que os atos legítimos hoje que nós temos, os regramentos jurídicos, e aqueles atos próprios da concessionária que vai responder exatamente a sua pergunta, tocante, né? A gente sabe, e é preciso fazer essa reflexão, que o regime jurídico administrativo no Brasil já previa situações de ajuste em caso de desequilíbrio econômico do contrato, né? A gente já existia essa previsão legal através da Lei 11.079 de 2004, que trata das parcerias públicas privadas, né? Trazendo possibilidade de ajustes contratuais quando existia riscos da área do contrato. A Lei 8.666 também, no artigo 65, inciso 2, a linha D, já estabelece hipóteses, né, de justa remuneração quando acontecer caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, e também a Lei 8.987 de 95, né, que dispõe sobre concessão e permissão de serviços, e lá no artigo 9º
ela permite o reequilíbrio dos contratos, né, quando existem encargos que impactam diretamente o contrato, ou quando há alguma alteração unilateral, né, por parte da administração pública que afete o equilíbrio, né, do contrato, da prestação do serviço, que é o que está acontecendo agora, né? A gente também tem que considerar o artigo 20 e 24 da LINDB, que fala sobre as consequências práticas que a administração tem que tomar essas decisões com o princípio da precaução, né? Então, a gente já existia um arcabouço, vamos dizer, de proteção para essas situações. Entretanto, com o Covid-19, a gente está com mais ou menos 2 meses ou mais, né? A gente já tem mais 2 meses, que eu digo, desde a primeira da publicação da primeira lei federal, que foi a Lei 13.979 de 2020, foi publicada no dia 7. De lá para cá, nós já temos decreto federal, medida provisória, tudo são regimes jurídicos, né, que vêm tentando enfrentar esse desafio que nunca foi vivido antes, né, pela nossa sociedade. Então, são adoções de medidas do governo e dos próprios órgãos de controle, das agências, para enfrentar a crise. Eu quero destacar o artigo 3º, parágrafo 6º, que fortalece as agências reguladoras quando ele determina que as limitações de serviços públicos e de atividades essenciais, né, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em articulação prévia, né, com o órgão regulador ou com o poder concedente. O que deixa prejudicado é esse ou poder concedente, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas decisões no Brasil inteiro foram tomadas somente pela administração pública, sem diálogo, sem conversa com as agências reguladoras. Isso é um fato, né? Isso é uma realidade. Infelizmente, isso aconteceu, mas, por outro lado, a gente tem aí um respaldo legal, legítimo, né? Que dá que amplia, né, essa competência da agência reguladora nesse momento de crise. Então, qualquer alteração no regramento da prestação dos serviços, ou cobranças, isenção de tarifas, suspensões de prazos, aí a resposta, Fábio, que você queria, onde eu queria chegar, processos de multas, tudo, né, que interfere diretamente e indiretamente também na prestação dos serviços, elas devem obrigatoriamente ser articuladas com as agências reguladoras. E nesse momento nós não podemos, a gente sabe que é uma realidade, a política influencia muito em todas as agências reguladoras, é uma realidade enfrentada no Brasil. A gente tem que agora desenvolver estratégias, né, conjuntas para assegurar o mínimo da participação, e, na verdade, o mínimo, porque a gente queria dizer o máximo, mas a gente sabe como é a realidade política do país, a gente não pode fingir que ela não existe, porque ela existe e ela é forte, né? Então, a gente tem que montar estratégias, né, para a gente poder assegurar a participação das agências, buscando aí diminuir a prejudicialidade para a população que já vem afetada por essa situação. Eu quero destacar também, é importante a gente destacar nesse momento, a medida provisória 926, agora de 21 de março, que ela vem alterar a Lei 13.979, exatamente por questões de ato de governo. E atos de governo que muitas vezes não foram realizadas conjuntamente com a agência reguladora. Então, o que a MP vem dizer? A MP vem dizer o seguinte: olha, a partir de agora, somente o governo federal vai autorizar a restrição do transporte interestadual e intermunicipal, por rodovias, portos e aeroportos. Que a gente viu, como foi bem explanado pela doutora Flavine e do doutor Alisson, que estava ao Deus dará, cada um buscando, né, se socorrer. A gente sabe que cada um está buscando proteger a população dessa pandemia, mas essa MP, aprovada agora dia 21 de março, ela tira, né, essa competência do Estado e passa somente para o governo federal restringir o transporte interestadual, intermunicipal, rodovias, portos e aeroportos.
né? Isso é uma... E também é bom deixar claro, Fábio, que essa medida, que essa restrição, ela não vai ser tomada somente, vamos dizer, pelo presidente da República. A medida provisória, ela diz que tem que ser um ato conjunto editado pelos ministros da Saúde, da Justiça e Segurança Pública. Não, então, o que está se buscando aí é uma conjuntura. Como bem falou o doutor Alisson, a gente está no início, tem um mês, a gente começou no início de março essa situação, vários atos das agências, do governo, municípios, né, foram publicados, causando aumentando por muitas vezes até a crise. Então, o que está se buscando é essa conjuntura, esse trabalho conjunto, né? Outra situação também importante que a MP traz é que quando houver restrições, né, ela deverá ser permitida somente no exercício e funcionamento de serviços e atividades essenciais. E aí o decreto 1082 também vem e elenca mais de 20 incisos falando sobre quais são as atividades essenciais, porque no estado existia uma atividade essencial que não era no outro estado, e o município via. Então, é uma forma de unificar, né? Quais são as atividades essenciais. No Brasil, o Brasil é um país só, então quais são as atividades essenciais? Então, o decreto ele vem regulamentando isso também, é importante a gente se voltar para esses regramentos jurídicos que vem tentando, né, unificar as decisões dentro do nosso país. Outra situação importante é que a MP ela trouxe novas regras para a dispensa de licitação, tudo destinado ao enfrentamento do coronavírus, possibilidade de dispensa, né, para aquisição de bens, serviços, enfim, insumos de emergência do coronavírus, ela vem querer dar um respaldo para os agentes públicos poderem trabalhar nesse momento atual, sem ter que depois responderem judicialmente ou o Tribunal de Contas por situações que não jurídico, né? É uma situação de emergência, a gente sabe que nós estamos vivendo, e essas medidas vêm trazer exatamente esse respaldo. É lamentável, e eu quero registrar de novo, né, que em muitos lugares as agências reguladoras não tiveram a participação conjunta com o governo, sabendo que as decisões tomadas, né, afetaram diretamente os prestadores de serviço. Então, eu digo nós, porque, né, a gente está diretamente dentro da agência reguladora, eu me refiro nós somos o órgão mais capacitado tecnicamente para participar de qualquer decisão que afete diretamente as concessionárias, as prestadoras de serviço. Infelizmente, em muitos lugares nós não tivemos ouvido, fomos até criticados, a gente viu algumas críticas por ministro do STF, que eu menciono, porque a fala é minha, né, que deixa a gente até triste, porque o momento não é de ataque, como bem falou a doutora Flavínia, o momento é de união, é de medir esforços, né, e eu tenho certeza que todas as agências, e a maioria delas, elas estão habilitadas com técnicos capazes para desenvolver as melhores soluções para minimizar essa pandemia e a crise instaurada, né? Muito obrigado, presidente Maiara, muito pontual e respeitando aí todos os palestrantes, nosso tempo. Nós chegamos aí, vamos chegar aos nossos 20 minutos finais de debate, e eu quero, antes de passar a palavra para a despedida de cada um membro dessa discussão, cada um palestrante, a doutora Flavínia, doutor Alisson, a doutora Maiara, os seus respectivos temas discutidos, deixar uma provocação vindo da nossa querida ARSA-MG, lá do estado de Minas Gerais. Quem é que deve suportar toda essa carga? O prestador, o usuário, o poder público, porque isso é uma avalanche, é uma bola de neve, muito bem colocado pela presidente Maiara, que está no início, foi salientado pelo doutor Alisson isso. E o aspecto legal vem sendo discutido a cada dia, pontuado pela doutora Flavínia. Quem deve suportar isso? Vamos jogar essa conta para o poder público? Ou as prestadoras vão absorver todo esse dano?
Não, vamos jogar para o usuário no futuro. Eu jogo essa preocupação para a despedida de vocês, muito brevemente, e agradeço já a participação recorde da nossa webinar, da nossa discussão. Isso vai ser uma frequente no seio da ABA em tempos pandêmicos. E, por favor, participem, divulguem. É importante a participação de todos vocês, da ABA, dos associados municipais, federais, estaduais e intermunicipais. Doutora Flavine, seguindo a rotina, a sua despedida e a essa leve provocação que fiz, por favor. O microfone aí, doutora. Retomando, boa tarde a todos a quem entrou agora, tá? Como eu vou finalizar, né? Eu não posso deixar de agradecer aqui ao presidente da ABAR, na pessoa do Dr. Fernando, ao meu coordenador e presidente da Genersa, Dr. Luiz Eduardo Troisi, que me possibilitou, que a agência permitiu que eu participasse aqui com vocês, né, desse grande debate. Espero que esses debates venham a se repetir com mais frequência, né? Bem, gente, o momento, né, volto a falar, em virtude da sua tamanha excepcionalidade, é um momento que exige e impõe razoabilidade, releitura dos contratos. Existe o risco, né, suportado pela tarifa, mas será que esse risco, né, dentro da leitura, ele é coerente, ele suporta esse momento atual, que é uma avalanche mundial, isso vai trazer reflexo da cambial. Os contratos trazem a questão da variação cambial, sobre o risco do concessionário, gente. A gente precisa rever todos esses instrumentos, como eu falei há pouco, né, há pouco tempo. Eu citei a questão da LINDB, citei a questão da necessidade de superar, né, aqueles dogmas, cumprir a letra da lei friamente, deixar perecer a necessidade pública, ou olhar para um todo racional dentro da ideia de juridicidade, dentro de uma ideia de harmonia entre todos os instrumentos, com reflexo internacional, né? As concessionárias sofrem muito bem isso com a questão dos insumos, a infraestrutura, os investimentos que estão por vir. Então, há uma necessidade sistemática de união, de diálogo, né? Todos juntos, e principalmente as concessionárias que estejam se sentindo, né, nesse risco assim, imediato de um colapso, apresentar, né, apresentar a sua estrutura, todos os riscos aí, né, com uma questão plausível de enfrentamento, procurar o regulador, né, procurar o diálogo, procurar a interseção da ABAR nesse momento, que é importantíssima a ação da ABAR. A ABAR prega o diálogo, a parceria, a razoabilidade, né, e juntos lutarmos. Se há uma inconstitucionalidade, uma lei flagrante que vem afetar de forma tamanha a concessão, o momento é de união, o momento é de empregar esforços, o momento é de agir, lógico, lembrando que, em virtude da supremacia do interesse público, que legitima, né, essas restrições, o momento é coparticipativo, né, um momento de solidariedade ativa inserindo as agências. Então, é preciso levar em conta todas as balizas da dignidade da pessoa humana, né? E não deixarmos o nosso usuário fragilizado, aquém do serviço público, aquém do fornecimento adequado. É lógico que isso vai trazer impacto. Então, o momento é de congregarmos esforços e juntos agirmos, né? Para o bem e para o equilíbrio da concessão. Me perguntaram aqui em que momento é adequado a revisão, né? É uma questão complicada, uma questão porque nesse momento a gente está vendo, muitos estão sofrendo a questão do desemprego, os efeitos inimagináveis econômicos estão aí vindo com tudo. Mas vai chegar uma hora, gente, meus amigos, vai chegar e esse momento está próximo, né? Da gente enfrentar essas questões, né? Da gente mergulhar a fundo, porque é um momento de ponderação, lógico, a economia não pode parar. E, por outro lado, a dignidade da pessoa humana, a vida de todos tem que ser preservada, entendeu? Então, é um momento de puramente ponderação, razoabilidade e equilíbrio. Agradeço a todos, né, por estar aqui me ouvindo, agradeço a Genersa, agradeço ao Dr. Fábio Alho, nosso grande moderador, ao Dr. Luiz, coordenador da CTG, presidente da Genersa, a Genersa, todos que estão aqui, dedicando um tempinho, né, para nos ouvir.
Doutor Alisson, por favor, na sequência, suas considerações finais e a provocação feita. Bom, eu gostaria de, como estamos gravando, né, gostaria de saudar aqui todos os nossos colegas da Agência Reguladora do Ceará, né, gostaria de saudar o meu setor, a Procuradoria Jurídica. Somos um setor muito pequenininho, mas um pessoal muito empolgado com o nosso trabalho, tá? E o nosso presidente, o Hélio Winston, e o nosso presidente da ABAR, né, o doutor Fernando, que é da nossa agência, tá? Fábio, só para arrematar de forma mais ou menos, estava aqui meditando sobre a provocação aí da SAI, o seguinte: no fim das contas, né, a questão vai ser se quem que vai custear, se somos todos nós ou se são só os usuários, né? Me parece que essa situação de crise sanitária, de vírus, que escapa aos poderes do governo, escapa aos poderes da estrutura da rede, escapa aos poderes dos contratos dos usuários, me parece que pede uma solidariedade que vai requerer a participação de todo mundo, né? Então, talvez fosse o caso de os governos realmente assumirem boa parte da bronca, né? Ou se de repente pensar numa repartição mais ou menos justa dos prejuízos, né? Os usuários, né? Os usuários vão absorver parte do prejuízo, vão em cima da tarifa, o governo assume uma outra parte e as empresas talvez, eu acho que seria mais difícil para elas assumir alguma parte desse prejuízo. O que eu estava aqui cogitando com relação às empresas, aí no caso das empresas, é elas suportar imediatamente, né? Mas o que eu estava pensando em relação às empresas era se, aí que eu acho que é o ponto que a gente precisa refletir, né? Se essa crise vai promover alguma mudança no mercado da empresa, né? Então, hoje, por exemplo, o saneamento básico, né, principalmente água, a gente deve ter observado um aumento no consumo, porque está todo mundo lavando as mãos aí com maior frequência para evitar um prejuízo. Se isso for uma realidade que for se perpetuar, ou seja, a gente vai ter um aumento no consumo, talvez seja o caso, ou seja, vai ter uma mudança no mercado, no cenário, talvez fosse a situação, o momento para rever, fazer uma revisão geral, uma repactuação do contrato, e aí com uma retração, digamos assim, a empresa vai ter que também cortar um pouquinho da sua gordura, né? Cortar, se é o caso, né? Eu também vi algumas provocações aqui de alguns participantes quanto não, as empresas públicas, né? As companhias que elas já estão no vermelho, já estão sentindo na pele as dificuldades. Isso precisa ser sentado com a agência, precisa ser mostrado o que é que deve ser cortado, o que é que deve ser apontado para a agência dar uma referendada, dar uma diretriz, né? A agência deve dar diretrizes para as companhias, ainda que sejam as públicas, para que elas saibam onde elas devem reduzir a atuação. É claro que a gente tem contratos de metas, planos de metas, é preciso rever, né, revisar esses planos de metas, né, os planos de universalização, tudo isso vai ter que ser revisto agora, nesse momento, porque não dá para exigir da companhia uma atuação ordinária num momento extraordinário como esse. Então, tem que ser sentado com a agência ou um intercâmbio documental, né, colocar na mesa o que a companhia, o que a empresa está disposta a fazer e a agência reguladora dar uma referendada, dar uma concordada nessa mudança na atuação da empresa para poder conter gastos e a empresa poder se manter, né, ter uma sustentabilidade do serviço da empresa e também do atendimento aos usuários. Então, me parece, respondendo à provocação da SAI, se houver uma mudança do perfil de consumo, do perfil de uso do serviço, talvez seja o caso também de mudar os contratos, mas quem deve assumir boa parte é o governo, os governos devem assumir, o governo do Estado do Ceará já recebeu autorização do Legislativo para contrair um empréstimo do Banco do Brasil a fundo perdido mesmo, ou seja, o governo do Estado vai bancar o prejuízo, vai sair do bolso de todos nós nos impostos que pagamos, então a gente fala de governo, né, somos todos nós. E eu acredito que uma parte também do impacto vai recair também para o usuário. Um abraço, pessoal, foi um prazer participar desse debate, já de antemão devolvo logo a palavra ao doutor Fábio. Muito obrigado, doutor Alisson. Imediatamente já passo a doutora Maiara para as considerações. Por favor, doutora.
doutor Fábio. De quem é a conta, né? A conta é nossa, infelizmente. A conta é nossa, a conta é de todos os brasileiros, é de todos os desempregados, é de todas as pessoas mortas, é de todas as pessoas que estão com pânico, com depressão, com medo, todas as pessoas que estão vivendo agora dilemas de sofrimento, né? Eu acho que essa conta, infelizmente, é do povo brasileiro, é um momento muito delicado. A conta é da administração pública, das agências reguladoras, é da população. Não tem como sobrar só para um. Está sobrando para todo mundo. A gente vê que muitas empresas estão falindo, as empresas estão fechando, as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão aterrorizadas. Então, a conta, infelizmente, é nossa. Cabe agora todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário, juntamente com as agências reguladoras, de forma articulada, né, irem editando os regramentos que vão acontecendo na medida que o tempo vai passando. Eu não me atrevo a dar uma solução para esse momento, porque o que nós estamos vivendo agora é uma realidade, daqui a 15 dias vai ser outra, daqui a um mês vai ser outra. O que a gente vê é que os prestadores de serviço estão colapsados, estão enforcados, estão num risco iminente da falência, e aí a gente vem de todas as áreas, né? A gente vem das pequenas empresas pequenas de ônibus, do pequeno ao grande, né? A gente vê que é um momento em que a gente está recebendo um meteoro gigante na nossa cabeça, na saúde, na economia, juridicamente. Eu vi várias perguntas interessantes que dá vontade de a gente responder, mas não dá tempo, porque está acabando. Mas é por isso que vai ficar o gostinho de quero mais, porque a gente vai ter novos webinários para a gente poder participar e responder as perguntas. Eu vi que o doutor Alisson, a doutora Flavínia e eu colocamos os contatos ali, o doutor Fábio também vai colocar, e nós vamos responder por e-mail, porque, infelizmente, a gente não tem tempo. Mas eu fico, doutor, com essa reflexão. A conta é de todos nós. Obrigada a todos. Eu queria aproveitar e agradecer, né, a todos os servidores da agência reguladora. O doutor Júlio César fez umas 2 perguntas aí, eu vi, mas aí a gente responde daqui a pouco pelo WhatsApp. Obrigada a todos. Foi um prazer, uma satisfação muito grande participar desse momento. Muito obrigado, doutora Maiara. Obrigado ao doutor Alisson, à doutora Flavínia. Foi um grande prazer, não digo nem moderar, mas mediar, apenas passar a bola a todos vocês. É uma hora de aprendizado, de discussão, de fortalecimento da ABA, da nossa associação, de todas as agências, uma hora de união. Eu quero agradecer aqui a toda a equipe técnica da ABA, começando pelo secretário executivo Silvio Diniz, a Érica na nossa assessoria, o Gabriel na parte operacional técnica. Foi um sucesso, modestamente falando, essa primeira Web ABA. Ao presidente Fernando Franco, de sua iniciativa, ter esse contato virtual, mas dinâmico e prático com todas as agências. Isso aqui foi um ensaio, mas foi um pontapé inicial de grandes discussões que vamos fazer em tempos de pandemia, onde não podemos estar mais juntos fisicamente, pelo menos por enquanto, mas se Deus quiser, vamos superar com força, com coragem, com fé, essa fase. Faço aqui um pedido a todos vocês que participaram para poder participar da nossa pesquisa de satisfação, fazendo orientações, sugestões e perguntas, não só aos nossos participantes, mas toda a nossa dinâmica de trabalho que vai ser feita a partir de então. A pesquisa é fundamental vocês responderem e próximas discussões, debate na nossa webinar da ABA vão ser feitas. Por isso que esse feedback de vocês é importante nesse contexto muito mais da regulação. Agradeço a todas as agências reguladoras associadas à ABA, tantos amigos queridos que vi aqui virtualmente, de muitos anos, já são 15 anos de associação e na regulação também. É um grande prazer ser um regulador, ter dividido esse espaço com todos vocês, principalmente com os participantes, os palestrantes, doutora Maiara, doutora Flavínia, doutor Alisson.
Foi muito gratificante, honramos o nosso tempo, nós temos tempo hábil, essa dinâmica favoreceu uma discussão e um debate muito democrático, muito aberto, e isso foi importante. Muito obrigado a todos vocês, respondam e dêem um feedback quanto a essa dinâmica de trabalho da associação, e a todos vocês que participaram, um agradecimento especial, se cuidem, um abraço, cuidem da família, até a próxima dinâmica da ABA e os trabalhos deliberados. Muito obrigado, uma grande tarde para vocês.